A FN2 está de volta e é hora de falar de esporte. Hoje tivemos a abertura da Copa do Mundo, já inclusive com jogos. A gente já teve um jogo realizado lá no México, abertura e vitória dos donos da casa, viu, Simone? Tá todo mundo na expectativa agora para o sabadão. Rodrigo Marinelli traz esse e outros destaques para gente. Vamos conferir. Olá, boa noite para você que acompanha o FN2 dessa quinta-feira. Finalmente começou a Copa do Mundo. A 23ª edição da Copa traz mudanças históricas com recordes de seleções, sedes, partidas e dias de duração, além de ser a primeira realizada em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. A estreia hoje foi no México pelo jogo entre o país sede contra a África do Sul e mais tarde, às 11 horas da noite, também lá no México, vão entrar em campo Coreia do Sul contra a República Tcheca. Falando sobre a estreia brasileira na Copa, o adversário do Brasil, a seleção de Marrocos, precisou realizar 2 alterações de última hora em sua lista de convocados para a Copa do Mundo devido a lesões. O atacante Abdi Ezzalzouli, do Real Betis, um dos destaques do time, foi cortado após sofrer uma entorse no joelho direito durante um amistoso contra a Noruega, e ele tem previsão de recuperação de 3 semanas, não vai estar disponível para a estreia contra o Brasil. Já o zagueiro Nayef Aguerd, que joga pelo Olympique de Marseille e que não joga desde março por conta de um problema na virilha, viajou com o grupo na expectativa de se recuperar a tempo, mas acabou não reunindo condições e também foi cortado da Copa do Mundo. Hoje o Brasil treinou, não tivemos muitas novidades na preparação da seleção, que vai a campo no sábado contra o Marrocos, às 7 horas da noite. Assim como ontem, os laterais Danilo e Alexandro apareceram entre os possíveis titulares e no ataque, o centroavante Matheus Cunha deverá aparecer também entre os 11 que vão a campo inicialmente no sábado. A novidade ficou mesmo para a coletiva depois do treinamento, porque quem falou foi o goleiro Alisson, que também deve ir a campo com a equipe titular na estreia do Brasil depois de amanhã. E a gente confere um pouco do que ele falou para os jornalistas sobre a expectativa para o Brasil entrar em campo nesse fim de semana. Eu acho que todos os períodos eles tiveram as suas características, né? E é inegável, né, que esse último foi muito difícil para todos nós jogadores. Sentimos na pele aqui as dificuldades que tivemos. Acho que vocês acompanharam bem de perto também. Por vários fatores, mas dentro disso a coisa mais importante é o momento que nos encontramos agora, né? E desde a chegada do Ancelotti, o ambiente foi transformado. Ele é um cara que carrega uma presença muito forte e nos dá essa tranquilidade, né, de um ambiente focado no trabalho e sem estar focado em polêmicas ou ter que resolver outras questões. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, né, o mais importante é o momento que nos encontramos agora. Porque é isso que importa, é o momento que a equipe chegará para disputar o primeiro jogo, e se for da vontade de Deus, chegando até a final. Isso é o mais importante, é o que a gente pode ver, pode ter observado historicamente também na história da seleção, e por isso que se diz, né, que é bom que a seleção chegue um pouco questionada, porque foi assim em outros momentos também. E aqui em Presidente Prudente, a expectativa para a estreia do Brasil está gigante. Moradores do Jardim Brasília se mobilizaram para decorar as ruas com bandeiras, pinturas e enfeites. A galera está otimista e animada para a estreia na competição e pela busca do Hexa. Bora conferir toda essa mobilização na reportagem. Depois de 4 anos, as cores do Brasil voltaram a cruzar com a rotina de muitos moradores. Na Rua Bom Jesus, no Jardim Aviação, o asfalto recebeu desenhos da bandeira e outros elementos da seleção. Tudo para entrar no clima da Copa do Mundo. Mas além de deixar o bairro bonito, a ideia foi reunir a vizinhança em nome da paixão em comum pelo futebol. Eu tive a ideia, o pessoal estava postando muito nas redes sociais e aí surgiu a vontade da gente fazer na nossa rua. Aí eu falei, mãe, vamos fazer? Aí minha mãe falou assim, vamos. Aí a gente começou a bater de porta em porta, a gente veio falar com a Nena, nossa vizinha. E aí os vizinhos super topou a ideia e a gente começou a movimentar. Foi muito rápido e agora tá tudo lindo, assim. Justamente a união dos moradores que transformou o plano em realidade.
Cerca de 25 vizinhos participaram de uma vaquinha para comprar as tintas e os enfeites. Eu gosto da agitação mesmo, né? Então a Elô chegou, falou, vamos pintar a rua, vamos agitar para ver se Brasil vai ou não vai. E nós topamos. Nós fizemos um grupo e já fomos convidando mais vizinhos, já foi entrando mais gente. Aí fizemos tipo assim, vamos fazer uma vaquinha para comprar as tintas, para comprar os materiais, tudo que precisar, todo mundo topou e deu tudo certo. Tá querendo pintar a tela na esquina lá, se a chuva não atrapalhar. Os desenhos começaram a ganhar forma no último fim de semana e atraíram principalmente as crianças. Ao todo, cerca de 50 pessoas participaram da pintura, que precisou de aproximadamente 110 litros de tinta. Até as camisas espalhadas receberam os nomes dos craques da rua, moradores que ajudaram a produzir toda essa arte. Decidiu fazer os desenhos e aí no final deixar a marca de cada pessoa na rua, né? E a mobilização de todo mundo, ainda falta mais um pedaço, então vai ter mais nomes até lá na frente. Os vizinhos aqui se unem para tudo. E agora isso aqui está virando um evento, acho que é a nível de Natal, ceia de Natal de final de ano, né? E os vizinhos já têm planos para aproveitar todo esse cenário e assistir ao jogo de sábado juntos. Para isso, a rua ainda vai receber enfeites e a expectativa deles é estender essa arte até o fim do quarteirão. Já estamos comprando camiseta, ainda falta o restante da decoração, mas o telão já está sendo preparado. Então, todo mundo vai estar junto aqui também no dia do jogo. Todo mundo. E qual que é a sua expectativa para a seleção e para esse jogo de sábado? Eu espero que chegue até a final e que a gente consiga esse ano trazer nossa taça de volta. A Copa do Mundo de 2026 reúne 48 seleções e vai ser a maior da história. Mas antes mesmo de começar, a competição mobiliza torcedores de todas as idades. A febre do momento são os álbuns de figurinhas, mas completar com as 98 figurinhas tem sido um desafio. Falta só 60 porque eu estou usando um aplicativo. Tá usando aplicativo? Tá trocando muita figurinha na escola? De vez em quando. Olha, meu álbum tá quase completo, só que também falta muita figurinha. Ainda tá bem longe de completar o álbum, mas eu ainda tô trocando com meus amigos. Uma empolgação que o Newton acompanha de perto. Ele é instrutor de futebol e já viveu o esporte em campo, com passagens pelo Grêmio Prudente e também pelo futebol português. Experiências que agora ajudam a alavancar os sonhos de crianças e adolescentes. Já tínhamos a escolinha, né? E a gente falou, por que não fazer um campeonato da Copa do Mundo, né? E a gente juntou a turminha, conseguimos fazer 6 seleções e até agora a gente já está na fase final, né? Tem a final agora para acontecer. Eles estão motivados, ansiosos, tá uma mistura de sentimentos mesmo. Ficam mais juntos, eles trazem as figurinhas para trocar no dia de treino. Isso tá bem bacana mesmo. E claro, para quem gosta de futebol, não faltam opiniões sobre o desempenho da seleção brasileira no jogo de estreia contra o Marrocos. Eu acho que o Brasil vai acho que ele até chega na final ou ganha a Copa, eu acho. Mas no fim das contas, a grande pergunta é, será que dessa vez o Hexa vem? O placar que eu acho vai ser 2-1 pro Brasil. 4-0 Brasil. Acho que 2-1. 2-1 pro Brasil. Tá esperançoso pro Hexa? Tô. Agora, destacando o esporte regional, ontem, no período da tarde, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos da Copa Paulista. Já temos novidades em relação ao Grêmio Prudente, que vai fazer o jogo da abertura da competição fora de casa contra o Marília, no dia 17 de julho. A má notícia para o torcedor é que todos os jogos do Grêmio no Prudentão em casa serão às segundas-feiras, às 7h30 da noite. O torneio conta com 16 clubes divididos em 4 grupos de 4 integrantes, com o Grêmio Prudente compondo o grupo 1, ao lado de Marília, Bandeirante e Linense. As equipes se enfrentam em turno e retorno dentro das suas chaves e os líderes de cada grupo avançam direto para as quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam uma fase eliminatória prévia chamada de play-in. O campeão do torneio garante o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027.
restando a vaga sobressalente para o vice-campeão, a vaga que restar apenas, apesar dessa data ruim, né, dessa data de segunda-feira, a gente sabe que não é um dia tão atrativo para jogos de futebol, a gente fica na torcida e, claro, vamos acompanhar tudo do Grêmio Prudente na competição. Já nas categorias de base do Grêmio Prudente, os meninos do Sub-20 finalizaram hoje a preparação para entrar em campo amanhã, sexta-feira, às 15h no Prudentão contra o Tanabi. Essa partida, que é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, vai ter a entrada gratuita no estádio daqui de Presidente Prudente. O time prudentino vem de um empate e uma derrota na competição. A gente também fica na torcida para que venha a primeira vitória. E eu encerro os destaques de hoje com uma notícia triste para o esporte prudentino. A Ápia comunicou a morte de Reginaldo de Oliveira aos 82 anos. O ex-atacante se tornou ídolo da Prudentina na década de 60, quando marcou um gol decisivo contra a Ponte Preta no Pacaembu e garantiu o acesso do time à elite estadual na época. Ele também teve passagens pelo Corinthians de Prudente e pelo Londrina. De acordo com a Ápia, o sepultamento dele vai ser realizado na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h40, no cemitério São João Batista, e o corpo foi velado nesta quinta-feira. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares do Reginaldo, um importante personagem para o esporte do Oeste Paulista. Esses foram os destaques do esporte de hoje. Uma boa noite a todos.